Não sei como descobrir, mas eu creio que não só as crianças, também os adultos, os grandes, eu procuro divertir a todos. Esse aqui não é qualquer pessoa. É ninguém menos que Roberto Gomes Bolanhos. Alguns o chamam de Chaves. Eu prefiro chamar de Chespirito. Ele deixou uma marca enorme na televisão latina e marcou gerações inteiras com seu talento. Roberto Mário Gomes e Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929, na cidade do México. Era o irmão do meio entre três filhos. Em uma família ligada à arte, seu pai era ilustrador de jornais e pintor. Desde cedo, esteve em contato com o universo artístico. Apesar de ter cursado engenharia elétrica, nunca exerceu a profissão. Aos 22 anos, começou a trabalhar como redator em uma agência de publicidade, onde desenvolveu ainda mais sua habilidade com a escrita. No fim da década de 50 e início da década de 60, sua carreira se expandiu. Além de atuar em séries de televisão, escreveu novelas e peças teatrais. Também escreveu, produziu, dirigiu e atuou em diversos filmes, além de compor as músicas cantadas nos episódios de Chaves e Chapolin, um nome que se tornou sinônimo de criatividade e dedicação à arte. O filme El Chanfle é uma comédia ligada ao universo de Chaves e Chapolin Colorado. A produção foi dirigida por Henrique Segoviano, que também era o responsável pela direção desses dois seriados. O longa tem como protagonista Roberto Gomes Bolanhos, o famoso Chespirito. Um detalhe interessante é que o filme foi gravado em 78, mas só chegou aos cinemas em 79. Isso ajuda a explicar uma coisa. Carlos Villagrán e Ramon Valdez aparecem no filme. Quando o longa foi lançado, em 79, os dois atores já tinham saído do elenco de Chaves. Porém, como as gravações aconteceram um ano antes, eles ainda faziam parte do grupo de atores que trabalhava com Bolanhos, e por isso participaram da produção. Outro ponto curioso envolve Raul Padilla, o intérprete de Jaiminho. Ele entrou em Chaves apenas depois da saída de Villagrán e Valdez. Então, os três nunca chegaram a atuar juntos no seriado. Por causa disso, muita gente considera que El Chanfle foi praticamente o único projeto que reuniu quase todo o elenco de Chaves em uma mesma produção. Na história, Chespirito interpreta El Chanfle, o roupeiro do América do México, um dos clubes de futebol mais populares do país. E claro, o filme ainda conta com as participações de Carlos Villagrán e Ramon Valdez, o que torna essa produção ainda mais especial para os fãs. Não contavam com minha astúcia. 30 anos sem Marcelo Gastaldi, o dublador que eternizou as vozes de Chaves e Chapolin no Brasil, e ajudou a transformar dois seriados mexicanos em clássicos inesquecíveis por aqui. Marcelo Gastaldi Jr. nasceu em São Paulo, no dia 20 de outubro de 1944. Sua carreira começou muito cedo. Aos 12 anos, em 56, ele já atuava nas organizações Victor Costa, na antiga TV Paulista. Na década de 60, passou a trabalhar na AIC, um dos principais polos de dublagem da época. Ao mesmo tempo, também viveu uma fase na música, participando do grupo Os Iguais. Essa experiência musical acabou sendo muito importante anos depois, principalmente nas aberturas de canções de Chaves. Já nos anos 70, Gastaldi apresentou programas educacionais em TV Cultura. Atuou no teatro e continuou trabalhando com dublagem, onde se destacou especialmente na comédia. Na virada para os anos 80, ele passou a integrar o núcleo de dublagem da antiga TVS, emissora que mais tarde se tornaria o SBT. Nesse período, também participou da criação de cooperativas de dublagem, que produziam conteúdo para a emissora. Mas foi em 83 que Marcelo Gastaldi deu um passo decisivo em sua carreira. Fundou a Maga, estúdio que levava as iniciais do seu nome. A partir dali, ele passou a atuar não só como dublador, mas também como diretor de dublagem e, em muitos casos, diretor musical. Nem todo mundo conhece esse detalhe. O criador de Chaves e Chapolin, Roberto Gomes Bolanhos, quase teve um destino completamente diferente. Filho de um pintor e de uma secretária, ele cresceu numa família de classe média e, durante a juventude, tinha um sonho bem distante da televisão. Queria ser jogador de futebol. Só que o baixo peso acabou dificultando esse caminho e o sonho não foi para frente. Sem muitas alternativas, ele começou a procurar trabalho e acabou se deparando com duas oportunidades, uma como aprendiz de produtor audiovisual e outra como aprendiz de redator publicitário. Entre as duas, tomou uma decisão simples. Escolheu a vaga de redator porque a fila era menor. O detalhe é que ele nem sabia usar uma máquina de escrever. E foi justamente essa escolha, quase por acaso, que acabou mudando tudo. E, sem ele imaginar, ajudou a construir a infância de milhões de pessoas. Chaves ficou ruim com o tempo. Você já ouviu isso por aí, né? Mas será que o problema era o seriado ou a saída de personagens que a gente nunca superou? O clássico Chaves marcou gerações, com humor simples, personagens únicos e situações do dia a dia. Virou um dos programas mais amados da TV. Mas, com o passar dos anos, muita coisa começou a mudar. E aqui entra um ponto muito importante. A saída de personagens como Kiko e principalmente Seu Madruga mudou completamente o clima da vila. Porque não era só sobre quem saiu, era sobre o que eles representavam. O Seu Madruga era o coração do humor. Aquele adulto preguiçoso, cheio de dívidas, mas com um carisma absurdo. As interações dele com Chaves eram naturais. As brigas com o seu barriga eram icônicas, e a convivência com a Dona Florinda rendia muitas tapas. Sem ele, parecia que faltava algo essencial. Já o Kiko trazia outro tipo de humor. Ele era mimado, chorão, mas extremamente engraçado.
O contraste dele com o Chaves era perfeito. Um tinha tudo e o outro não tinha nada. E mesmo assim, os dois viviam juntos. Quando o Kiko saiu, essa dinâmica simplesmente desapareceu. Com essas saídas, o elenco ficou menor. E algumas histórias começaram a se repetir. Não porque o seriado piorou de propósito, mas porque perdeu peças fundamentais. Mesmo assim, o criador Chespirito continuou tentando manter a essência. Os episódios ainda tinham mensagens bonitas. A notícia do Chaves continuava ali. E o humor ainda funcionava em muitos momentos. Então talvez a pergunta não seja, Chaves, velho, era ruim. mas sim, Chaves era mesmo sem aquelas peças principais? Porque quando a gente perde personagens tão marcantes, a comparação com o passado é inevitável. No fim das contas, Chaves não ficou ruim, ele só ficou diferente. E pra quem cresceu com a fase clássica, esse diferente nunca parece suficiente. Chaves é um seriado de comédia que possui alguns dos episódios mais engraçados já feitos. Não importa quantas vezes você assista, a graça continua a mesma. Porém, apesar de todo esse sucesso, existem episódios que talvez você nunca consiga ver, porque acabaram se perdendo ao redor do mundo. Um deles é o Papagaio do Kiko, exibido em 75. Na história, todas as crianças da vila passam a acreditar que a bruxa de 71 transformou Chaves em um papagaio. Já em 76, temos outro episódio perdido, chamado Seu Madruga Apaixonado. Mas afinal, apaixonado por quem? Pela bruxa do... pela Dona Clotilde. Nesse episódio, o Chaves tenta ajudar o Seu Madruga a conquistar o coração da Dona Clotilde, a famosa bruxa do 71. Tu já viu os bordões dos personagens de Chaves em espanhol? Começando pelo Chaves. Foi sem querer querendo, vira. Foi sem querer querendo. Agora o Kiko. Você não vai com a minha cara, fica. Não me simpatizas? Eu clássico. Gentalha, gentalha. Vira. Chusma, chusma. Agora a Chiquinha. Pois é, pois é, pois é. Fica. Firraté, firraté, firraté. Eu sou Madruga. O que foi, o que foi, o que há? Fica. Que passou, vamos lá. Ai. Tem também o seu Madruga. Eu só não te dou outra por quê? Vira. E não te deu outra no mais por quê? Agora o Kiko. Que coisa, não? Fica. Que coisas, não? E agora o mais clássico de todos. Tinha que ser o Chaves de novo. Vira. Tinha que ser el Chavo del Ocho. Quando os programas chegaram ao Brasil, a dublagem da marca fez várias adaptações para aproximar as séries do público brasileiro. No início, Ramon Valdez chegou a ser chamado de Seu Ramon, antes de se tornar definitivamente conhecido como Seu Madruga. O Chapolin Colorado também passou por mudanças e chegou a receber o nome de Polegar Vermelho. Já o Chavo virou Chaves e até os cenários foram adaptados. Acapulco foi transformado em Guarujá. Essas alterações ajudaram a moldar versões que ficaram marcadas na memória do público brasileiro. Veja um trecho de uma entrevista de Chespirito dublada por mim. Sim, a marreta biônica já existia como brinquedo, embora não tivesse esse nome. Já os outros instrumentos são invenções. Ele é um homem muito modesto, mas também extremamente criativo e genial. Alguém que pensa em cada detalhe, apesar da simplicidade, é um grande escritor. Você já imaginou que o Chaves quase nunca tivesse existido? Tudo começou por acaso. Em uma gravação, um ator não apareceu, e quem resolveu assumir o papel foi ninguém menos que Roberto Gomes Bolanhos, que além de roteirista já conhecia todo o texto de cabeça. O resultado deu muito certo. A atuação agradou tanto que ele começou a aparecer cada vez mais, passando a atuar com frequência na TV e também no cinema. Lá nos anos 60 ele criou o quadro Super Gênios da Mesa Quadrada, que mais tarde abriria caminho para o famoso programa Chespirito, onde surgiria eventualmente o nosso querido Chaves. Esse quadro, que aparece diversas vezes em Chapolin, é utilizado para certas piadas ao longo do programa. Porém, por trás desse uso cômico, existe uma obra de grande impacto simbólico. Trata-se de Nuestra Imagem Actual, Nossa Imagem Atual, pintada em 47, pelo artista mexicano Davi Alfaro Siqueiros. A pintura carrega um significado forte, pois retrata o cidadão subdesenvolvido, sem identidade, que é submetido a entregar tudo o que possui, sem receber aquilo que pede. O nome Chaves nem existia na versão original. Na verdade, o personagem foi criado como El Chavo, por Roberto Gomes Bolanhos. Em espanhol, Chavo é uma gíria que significa apenas garoto ou menino. Ou seja, o personagem não tinha um nome próprio, era literalmente o garoto da vila. Quando a série chegou ao Brasil, surgiu um desafio. Como adaptar esse nome para algo que fizesse sentido e soasse natural em português? Foi aí que nasceu Chaves. Não é uma tradução direta, mas uma adaptação pensada para manter o som marcante e a identidade do personagem. E tem um detalhe bem legal. O nome funcionou tão bem que acabou se tornando mais icônico do que o original. Hoje eu vou analisar o boxe do Seu Madruga e ver o que ele pode melhorar. Nesse episódio de Chaves, ele resolve ensinar boxe pro Chaves e já começa com confiança, como se fosse um verdadeiro treinador. E olha, a base da explicação tá certa. O segredo do soco está na rotação do corpo. Isso realmente faz diferença, só que na prática a coisa muda um pouco. Enquanto ele ensina, acaba deixando a guarda baixa, e aí acontece o inevitável. Leva um soco do Chaves. Nada muito sério, mas já mostra que a defesa ficou de lado. E o mais diferente é que, mesmo explicando a teoria, ele esquece de ensinar essa parte de rotação do corpo pro Chaves. No fim, fica aquela aula meio improvisada. Um aprende errado e o outro também. Mas faz parte, né? Na vila até o treino vira confusão. Na geral, o boxe do Seu Madruga merece um 5 de 10. Não pela técnica perfeita, mas pela coragem de ensinar e pela confiança que nunca falta.